Em um remoto vale encravado entre altas montanhas, erguia-se uma imponente montanha gélida, conhecida como Monte Gélido. Sua bela paisagem branca podia enganar os incautos, escondendo os segredos sinistros que jaziam em suas entranhas geladas. Diziam os moradores das vilas próximas que o Monte Gélido era habitado por uma criatura sombria, um espírito maligno, que assombrava todos aqueles que ousavam desafiar suas terras congeladas. As lendas contavam que o espírito se alimentava da solidão e do desespero daqueles que se aventuravam em seus domínios gelados. Um jovem aventureiro, chamado Elwek, ouvindo as histórias sobre o Monte Gélido, decidiu desbravar as terras proibidas e desvendar os mistérios que ali habitavam. Equipado com seu machado e coragem, ele partiu em direção à montanha, enfrentando as rajadas de vento gelado e a neve que caía em copiosas quantidades. À medida que se aproximava do cume do Monte Gélido, Elwek sentia o ar ficar mais pesado, como se a própria montanha exalasse um hálito gélido e ameaçador. No entanto, sua determinação era inabalável, e ele continuou sua escalada, desafiando os limites da natureza e do desconhecido. Ao chegar ao pico da montanha, Elwek viu diante de si uma caverna escura e tenebrosa, cuja entrada exalava um odor fétido e enigmático. Armado apenas com sua tocha, ele adentrou na caverna, sem saber o que o aguardava em seu interior gélido. A escuridão da caverna era sufocante, e o som de suas pegadas ecoava pelas paredes de gelo, como se a própria montanha estivesse viva e observando cada um de seus passos. Elwek sentia um arrepio percorrer sua espinha, mas sua curiosidade e determinação o impeliam a prosseguir, ainda que seu instinto lhe gritasse para recuar. À medida que avançava mais e mais fundo na caverna, Elwek começou a perceber sombras se contorcendo nas paredes geladas, sussurros indistintos ecoando em seus ouvidos, e uma sensação de pavor se apoderando de sua mente. Ele sabia que não estava só naquele lugar gélido, e que algo sombrio o observava, aguardando o momento certo para se revelar. De repente, uma figura espectral se materializou diante de Elwek, um espectro de gelo e sombras, que emanava um frio cortante e olhos vazios, que pareciam penetrar a sua alma. O jovem aventureiro recuou instintivamente, mas estava encurralado naquela caverna escura, enfrentando a terrível presença, que o encarava com um sorriso macabro. O espectro falou com uma voz gélida e ecoante, contando a Elwek a terrível história por trás da montanha, sobre como séculos atrás, um antigo feiticeiro havia invocado um espírito maligno para proteger seu tesouro oculto nas entranhas congeladas do Monte Gélido. Desde então, a criatura sombria vagava pela montanha, alimentando-se do medo e da solidão daqueles que se aventuravam em suas terras geladas. Elwek percebeu que estava diante de uma ameaça além de sua compreensão, uma entidade ancestral e poderosa, que havia sido despertada por sua presença intrusa. O espectro se ergueu em toda sua majestade sombria, preparando-se para lançar seu ataque contra o jovem aventureiro, que desafiara os limites da montanha proibida. Com seu machado em punho, Elwek se preparou para o confronto iminente, sentindo o frio cortante da criatura sombria se aproximar de sua pele. Ele sabia que aquela batalha decidiria seu destino naquelas terras geladas, e que somente sua coragem e determinação poderiam salvá-lo da terrível criatura que habitava o Monte Gélido. Os golpes do espectro eram rápidos e certeiros, seu poder gélido criando estalactites de gelo que se formavam ao redor de Elwek, ameaçando aprisioná-lo em seu abraço mortal. No entanto, o jovem aventureiro lutava com todas as suas forças, desafiando a criatura sombria com sua determinação e valentia. A batalha entre Elwek e o espectro se estendeu por horas intermináveis, com o som de metal contra gelo, ecoando pela caverna escura e gélida. O jovem aventureiro sentia suas forças se esgotando, mas sua determinação era inabalável, sua vontade de vencer a criatura maligna inabalável. Finalmente, após uma troca feroz de golpes e estratégias, Elwek desferiu um golpe certeiro com seu machado, atingindo em cheio o coração gélido do espectro, e fazendo com que se desfizesse em sombras e brumas. O jovem aventureiro contemplou o que restava da criatura sombria, sentindo um misto de alívio e tristeza por ter derrotado a entidade que assombrava o Monte Gélido. Com o espectro dissipado, a caverna gélida parecia menos opressiva, e o jovem Elwek sentiu um raio de luz que penetrava as sombras, iluminando seu caminho de volta à superfície.
Ele deixou a caverna escura para trás, levando consigo a lembrança da batalha épica, que travara nas entranhas geladas do Monte Gélido. Ao emergir no topo da montanha, Elric contemplou a paisagem gélida à sua volta, sentindo um misto de triunfo e melancolia por tudo o que enfrentara naquela jornada épica. Ele sabia que aquela aventura ficaria gravada em sua memória para sempre, um conto de terror extremamente longo sobre a montanha gélida que desafiara e vencera. O Monte Gélido é uma montanha misteriosa e repleta de lendas intrigantes. Diz-se que a montanha é habitada por espíritos ancestrais e criaturas mágicas que guardam seus segredos com zelo. Uma das lendas mais conhecidas sobre o Monte Gélido é a história da Donzela da Neve. Segundo a lenda, a Donzela da Neve era uma bela jovem que vivia nas encostas geladas do Monte Gélido. Ela possuía o poder de controlar o gelo e a neve, e era adorada como uma deusa pelos habitantes locais. Disse que a Donzela da Neve era benevolente e protegia a montanha e seus arredores, trazendo fertilidade e prosperidade para a região. No entanto, a paz e a harmonia foram perturbadas quando um grupo de aventureiros invadiu o território da Donzela da Neve em busca de tesouros escondidos. Em sua ganância, os aventureiros desafiaram a donzela, desrespeitando seus avisos para deixarem a montanha em paz. Furiosa com a invasão, a Donzela da Neve lançou uma terrível tempestade de gelo sobre os intrusos, congelando-os para todo o sempre, e transformando-os em estátuas de gelo, que guardariam seus segredos para a eternidade. Desde então, os viajantes que se aventuram pelas trilhas do Monte Gélido relatam terem visto as estátuas de gelo dos aventureiros petrificados, lembrando a todos que desrespeitar os poderes da montanha pode ter consequências devastadoras. Outra lenda popular sobre o Monte Gélido é a história do Guardião da Montanha. Disse que o Guardião da Montanha é uma criatura colossal feita de gelo e pedra, cuja tarefa é proteger os segredos ocultos nas profundezas do Monte Gélido. Muitos aventureiros tentaram desafiar o Guardião em busca de fama e fortuna, mas poucos retornaram para contar a história. Aqueles que sobreviveram aos encontros com o Guardião descrevem-no como uma criatura imponente, com olhos brilhantes que refletem a luz da lua e garras afiadas, capazes de dilacerar rochas. Disse que o Guardião da Montanha é implacável contra intrusos, mas pode ser apaziguado por aqueles que demonstram respeito pela natureza e pelas antigas tradições da montanha. Além das lendas envolvendo seres místicos e criaturas lendárias, o Monte Gélido também é cenário de histórias de amor perdido e tragédias ancestrais. Conta-se que nas noites de lua cheia, é possível ouvir o lamento de um amante desesperado, ecoando pelas encostas geladas da montanha, em busca da amada que partiu há séculos. Apesar de ser um local de beleza indescritível, o Monte Gélido também é um lugar de mistério e perigo, onde os viajantes devem estar preparados para enfrentar os desafios impostos pela natureza e pelos seres que habitam suas entranhas. Se você pretende explorar as lendas do Monte Gélido, certifique-se de estar preparado para os desafios que aguardam nas profundezas da montanha e respeite os poderes antigos que governam aquele local, remoto e mágico. Além das lendas da Donzela da Neve e do Guardião da Montanha, existem outras histórias fascinantes que cercam o Monte Gélido. Uma dessas lendas é a história do sussurro da brisa congelada. Diz-se que nos dias de inverno mais rigorosos, quando a lua brilha pálida sobre o Monte Gélido, é possível ouvir o suave sussurro da brisa congelada. Este fenômeno misterioso é atribuído a uma entidade invisível que vagueia pelas encostas geladas, trazendo consigo o frio intenso que congela até mesmo os pensamentos dos incautos que a escutam. Aqueles que testemunharam o sussurro da brisa congelada relatam sentir uma sensação de calafrio profundo e uma inexplicável sensação de melancolia que permeia suas almas. Disse que a brisa congelada é um aviso dos perigos ocultos do Monte Gélido, alertando os viajantes a respeitarem os limites da montanha e a não se aventurarem além do que é permitido. Outra lenda intrigante relacionada ao Monte Gélido é a história do Lago de Cristal. Disse que nas profundezas da montanha encontra-se um lago de águas límpidas e cristalinas, cuja superfície reflete as estrelas do céu noturno de forma deslumbrante. O Lago de Cristal é considerado um local sagrado pelas tribos antigas que habitavam a região, e acredita-se que suas águas possuam propriedades curativas e purificadoras.
Segundo a lenda, aqueles que buscam o lago de cristal em busca de cura para males físicos ou espirituais, devem passar por uma série de testes e desafios impostos pelos guardiões do lago. Somente os corações puros e os espíritos determinados conseguem alcançar as margens do lago e receber suas bênçãos de cura e renovação. Os viajantes que retornam do lago de cristal relatam sentir uma sensação de paz e claridade interior, além de uma melhoria em sua saúde física e bem-estar emocional. No entanto, os guardiões do lago são exigentes e só concedem suas bênçãos àqueles que se mostram dignos de receber suas dádivas. Essas são apenas algumas das lendas que envolvem o Monte Gélido, uma montanha repleta de mistérios e segredos guardados pelas forças ancestrais que a habitam. Se você se aventurar pelas trilhas geladas do Monte Gélido, esteja preparado para enfrentar os desafios impostos pelas lendas que o cercam e respeite os poderes antigos que governam aquele local. Mágico e enigmático, há uma lenda antiga que conta sobre a origem da própria montanha, conhecida como a Canção da Criação do Monte Gélido. Segundo essa lenda, no início dos tempos, quando o mundo ainda era jovem e as forças da natureza regiam a terra, um poderoso ser divino entoou uma melodia celeste que deu origem ao Monte Gélido. A canção da criação era uma súplica de amor e reverência à beleza e à grandiosidade da natureza, e ao ser entoada, as montanhas se ergueram das entranhas da terra, cobertas de gelo e neve, refletindo a pureza e a serenidade do Criador. Desde então, o Monte Gélido foi considerado um local sagrado, um elo entre o mundo material e o mundo espiritual, habitado por seres divinos e mágicos. Disse que aqueles que escutam a canção da criação em uma noite estrelada e clara, podem sentir a própria montanha vibrar em harmonia com a melodia etérea, como se o espírito da montanha ecoasse em resposta ao chamado do Criador. A canção da criação é uma lembrança da conexão íntima entre a natureza e os seres que a habitam, um hino de beleza e poder que transcende o tempo e o espaço. Outra lenda fascinante relacionada ao Monte Gélido é a história dos Olhos da Tempestade. Diz-se que em meio às tempestades de neve mais violentas e furiosas que assolam a montanha, é possível vislumbrar os olhos da tempestade, dois pontos de luz brilhante, que cintilam na escuridão como faróis misteriosos. Os Olhos da Tempestade são considerados como os guardiões das tempestades do Monte Gélido, seres ancestrais, com o poder de controlar as forças da natureza e manter o equilíbrio entre o caos e a calmaria. Aqueles que testemunham os Olhos da Tempestade são aconselhados a respeitá-los e a não desafiar sua ira, pois diz-se que aqueles que ousam desafiar os guardiões das tempestades estão fadados a enfrentar a fúria implacável da natureza. Os Olhos da Tempestade são vistos como uma manifestação dos próprios espíritos da montanha, entidades antigas e poderosas que protegem o Monte Gélido de invasores e intrusos que buscam perturbar a paz e a harmonia do local sagrado. A presença dos Olhos da Tempestade é um lembrete da força indomável da natureza e da importância de honrar e respeitar os elementos que moldam o mundo ao nosso redor. Essas são apenas algumas das lendas que envolvem o Monte Gélido, uma montanha enigmática e mágica, que guarda segredos antigos e fascinantes. Se você se aventurar pelas trilhas geladas do Monte Gélido, esteja preparado para testemunhar o poder e a beleza das lendas que o cercam, e para ser envolvido pelo mistério e pela magia que permeiam aquele local único e sagrado.